Olá pessoal, vamos dar início então ao segundo bimestre do nosso ano letivo, né? O primeiro tema que veremos nesse bimestre é matriz. O que vem a ser matriz? Matriz nada mais é que uma tabela que organiza seus elementos em linhas e colunas, tá? Então é uma tabela e essa tabela organiza esses elementos sempre em linhas e colunas. Exemplos. A matriz, pessoal, ela pode estar entre colchetes ou pode estar entre parênteses, tá? Ela é sempre nomeada com uma letra maiúscula, certo? E quem fica entre colchetes ou os parênteses são chamados de elementos da matriz. Tranquilo? Ordem de uma matriz. Uma matriz possui m linhas e n colunas, portanto sua ordem será m por n. Bom, vamos lá. Um exemplo, eu tenho aqui uma matriz A, e essa matriz A ela é composta por esses elementos, 2, 4, menos 5, 4, 0, 1, 9, 10, por aqui um 13, certo? Qual é a ordem dessa matriz? Como já lemos aqui em cima, ela será nomeada como sua ordem o número de linhas pelo número de colunas. Então, se essa matriz aqui ela tem, vamos contar aqui. A nossa matriz ela tem 1, 2, 3. Então, ela tem 3 linhas. E ela tem 1, 2, 3 colunas. Portanto, nós temos aqui uma matriz 3 por 3. Tranquilo? Bom, se nossa matriz aqui fosse desse jeito. Qual a ordem dessa matriz B? Tá? Então, essa matriz B, sempre, pessoal, primeiro a gente conta as linhas. Então, tem 1, 2, 3 linhas. E agora, ó, quantas colunas ela tem? Uma coluna, 2 colunas. Então, é uma matriz 3 por 2. Tranquilo? Então, ordem de matriz é a quantidade de linhas pela quantidade de colunas. Classificação de matrizes. Algumas matrizes recebem um nome especial, que a gente chama aí de classificação, que seria o nome de algumas dessas matrizes. A matriz unitária ela é composta apenas por uma linha e uma coluna, ou seja, um elemento. Então, essa matriz unitária é uma matriz 1 por 1. A matriz linha ela é composta por apenas uma linha. Então, por isso ela recebe o nome, matriz linha. Matriz coluna. A matriz coluna é composta por apenas uma coluna. Daí o nome matriz coluna. A matriz retangular ela é composta por um número de linhas, vamos chamar aqui, número de linhas M, sempre diferente do número de colunas N. Ou seja, se a matriz ela não tem o mesmo número de linha e colunas, ela é uma matriz retangular, tá? Sempre que o número de linhas for diferente do número de colunas. Bom, e se a matriz ela tem um número de linhas igual ao número de colunas, essa matriz é uma matriz quadrada. Então, quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Tranquilo? Acho que até aqui tudo bem, né? Vamos lá, seguimos. A posição dos elementos da matriz.
Os elementos de uma matriz são representados por uma letra minúscula, acompanhada dos números de linhas, que é representado por I, e coluna, que é representado pela letra J, né? Tanto I e J minúsculos, né? Que a pertence. Ou seja, vamos lá, pessoal. Então, a posição dos elementos é dada por A e J, tá? Como está escrito aqui em cima, né? O I representa a linha que o elemento está e o J representa a coluna que o elemento está. Então, por exemplo, o A11 é o primeiro elemento dessa matriz. Ele está na primeira linha, ele está aqui na primeira linha, ó, e na primeira coluna, certo? Vamos pegar um outro elemento ali como exemplo. O A32. Por que ele se chama A32? Porque, ó, pessoal, ele está 1, 2, 3. Ele está na terceira linha. E o 2, por que 2? Porque ele está na segunda coluna. Então, por isso que ele se chama A32. Tranquilo, pessoal? Então, a posição dos elementos é dada por A e J, onde I representa o número da linha em que esse elemento está e o J representa o número da coluna em que o elemento está. Sabendo agora localizar a posição dos elementos, nós podemos trabalhar com algumas expressões. Exemplo, dada a matriz T igual a 1, menos 3, 4 e 5, calcule. Eu quero calcular essa expressão, ó, 2 vezes o A11 mais 4 vezes o A22 mais A12 vezes o A21. Antes de mais nada, a gente vai aqui localizar, né? Quem é esse A11? Quem é o A22? Vamos por aqui para facilitar nossa visualização. O A11 é o primeiro elemento da primeira linha. O A12 é esse elemento que está na primeira linha e na segunda coluna. Aqui na segunda linha nós temos o A21, né, que é o elemento que está na segunda linha e primeira coluna, e o A22, que é o elemento que está na segunda linha, segunda coluna. Feito isso, gente, vamos colocar aqui para ficar ainda mais fácil de visualizar e a gente correr menos risco de errar na hora da resolução. Então, o nosso A1 é o 1, o A12 é o menos 3, o A21 é o 4 e o A22 é o 5. Feito isso, pessoal, vamos fazer aqui as devidas substituições. Então, eu tenho, ó, 2 vezes o A11 é 2 vezes o 1, né? Porque o A11 vale 1. Mais 4 vezes o A22, 4 vezes... Perdão, 4 vezes o A22 é 4 vezes 5, certo? Mais o A12 é menos 3. Ó, como tem um menos aqui, pessoal, vamos pôr entre parênteses, né? Para a gente evitar algum erro com sinais. Vezes A21. Quem é o A21? O A21 é o 4. Tá? Agora, gente, ó, nessa expressão, nós temos ali, ó, multiplicação e adição, né? Nós sabemos que existe uma regra para resolver isso aqui. E primeiro nós devemos resolver as multiplicações, certo? Então vamos resolvê-las. 2 vezes 1 é 2, mais 4 vezes 5 são 20.
Menos 3 vezes 4 dá menos 12, certo? Vamos aqui, ó, transformar esses dois sinais em um só. Então, eu tenho 2 mais 20, mais com menos dá menos. E para finalizar, né? 2 mais 20 dá 22. 22 que tira 12 vai dar 20, perdão, 10, né? 10. Tranquilo? Então, pessoal, ó, resumindo esse tipo de exercício. Localiza cada elemento, certo? Anotem no cantinho e depois façam as devidas substituições e muito cuidado com os sinais na hora de resolver, tá? É tranquilo, muito fácil de fazer. Vamos para o próximo? Diagonais. Pessoal, diagonais vai aparecer para a gente numa matriz quadrada, tá? Relembrando, ó, que a matriz quadrada ela sempre terá o mesmo número de linha e colunas, certo? Na matriz quadrada, nós temos duas diagonais, tá? Essa diagonal aqui é a que mais nos interessa. É a chamada diagonal principal, certo? E a outra diagonal, professor, não serve para nada? Serve, né? Mas a principal, para nós, no momento, é mais interessante, tá? A gente tem alguns cálculos específicos para a diagonal principal, tá? E a outra diagonal, gente, é a diagonal secundária. Tranquilo? Bom, como eu falei, existem alguns cálculos que a gente faz com a diagonal principal, né? Vamos ler aqui no próximo item. Chamamos de traço de M, né? Ou seja, o traço dessa matriz M, a gente denota dessa forma, a soma dos elementos da diagonal principal. Ora, se aparecer um exercício para vocês pedindo o traço da matriz, o que vocês farão? Vocês irão identificar quem é a matriz principal e somar seus elementos, tá? Uma dica, pessoal, a matriz principal, a diagonal principal da matriz, ela sempre vai ter, ó, os números aqui iguais, ó, A11, A22, A33, certo? Sempre o número da linha igual ao número de colunas, número da coluna, tranquilo? Depois é só fazer a adição desses elementos e muito cuidado com os sinais quando eles aparecerem. Vamos resolver um exemplo sobre isso? Exemplo. Calcule o traço da matriz. Eu tenho uma matriz P de elementos 2, 4, 8, menos 3, 6 e 10, 7, 1 e 1. Primeira coisa, gente, vamos aqui já destacar a nossa diagonal principal, porque se ele pediu o traço da matriz, ele quer a soma desses elementos que compõem a matriz, a diagonal principal, certo? Feito isso, a gente tem que lembrar que o traço dessa matriz é igual a quem? Os elementos da diagonal. Então, ó, nesse caso aqui, como é uma matriz 3 por 3, eu terei aqui o A11 mais o A22 mais o A33. Feito isso, eu identifico ali quem são esses elementos
e só somar, né? Quais são os elementos? O A11. Ó, o A11 está aqui, ó. A11. Esse daqui, o A22. E esse aqui, o A33. Então, eu terei, ó, 2 mais 6 mais 1. Ou seja, gente, o traço da matriz P é igual a 9. Tranquilo, pessoal? Então, essa foi só uma aulinha de introdução às matrizes, tá? Espero que vocês tenham gostado e, mais importante ainda, espero que vocês tenham compreendido a explicação. Um abraço e até a próxima aula.